Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao CR News. Estamos fazendo um programa especial com os vereadores que foram eleitos e que também foram reeleitos. E hoje estamos aqui recebendo o pastor Júlio Zanini, mas antes quero dar uma boa noite para minha amiga Renata Marques. Boa noite, Renata. Boa noite, Rafa. Boa noite, Júlio. Seja muito bem-vindo. Boa noite também ao nosso vereador eleito, pastor Júlio Zanini. Muito boa noite, Júlio, seja bem-vindo. Obrigado, Rafa. Obrigado também a Renata pela oportunidade, né? Pelo convite. E é sempre muito bom estar aqui com vocês, pela abertura que vocês nos dão, né? Para a gente ter voz, ter fala. Acho que isso é muito importante nas redes sociais e pelos meios de comunicação. Muito obrigado. Muito legal. Júlio, eu vou começar fazendo uma pergunta que vai um pouco ao encontro desse nosso bate-papo que nós estamos tendo com os outros vereadores que passaram por aqui, que é a primeira dificuldade do vereador eleito, que é o voto da presidência da Câmara. Esse ano nós tivemos eu acho que foi um cenário muito diferente, porque foi a primeira vez que essa pauta do voto da presidência da Câmara, ela foi colocada em jogo, porque sempre isso foi dado muito escondido, era sempre tratado muito como se fosse um negócio que as pessoas não pudessem saber. E dessa vez, eu acho que esse ano, e faz um pouco também, eu acho que um pouco por conta dessa renovação política que teve, isso foi um pouco mais aberto, inclusive saiu aqui no quadro da Renata com a Natália, falando que você se reuniu com o pessoal lá numa padaria para conversar sobre isso, e o que eu acho muito democrático e muito aberto, né, como a política deve ser mesmo, transparente, e eu acho que você encabeçou esse movimento de, olha só, isso aqui não é errado não, vamos fazer isso mesmo, né? E aí chegou lá no dia, você votou, né, em você mesmo, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que se dá esse processo para você chegar no seu nome mesmo, como o escolhido, né? Realmente. Quando iniciou-se, na verdade, quando terminou as eleições, já se começou uma movimentação, né? Propriamente o prefeito já pediu, ele já fez uma campanha para o presidente da Câmara, que era o Marcos Cripa, né? Isso já estava certo, ele já estava pedindo apoio. O padre, junto com a sua equipe, fizeram uma boa articulação política, elegeram ali na sua coligação a maioria dos vereadores, e automaticamente ali ele articulou com eles, e eu acho que isso é saudável, como a gente está falando, sim. Isso aí é democrático, é política, é articulação, e eles fizeram isso. E a votação, o primeiro dia da votação, uma coisa fica meio tensa, porque está todo mundo ali, familiares, mas para mim é bem tranquilo, porque na verdade para mim isso é algo normal, isso é bem tranquilo lidar com o público, com o povo, eu já estou acostumado. E sobre a reunião, tivemos uma reunião, até para discutir, sabe, ó, você vai votar em quem? Tá tudo certo já? Né? Interessante que ali alguns falaram assim, não, eu não tenho quem votar, vamos sentar, vamos conversar. E de repente não tinha problema nenhum votar a favor ou contra, eu acho que cada um tem o direito, a escolha. Mas eu particularmente fiquei chateado porque tinham pessoas ali que já estavam acertados, já estavam fechados, e a gente fica triste porque não tinha nem necessidade de participar de uma reunião. E foi numa reunião, num espaço aberto, num lugar público, onde todos viram ali que a gente estava se reunindo, a gente estava conversando e discutindo sobre a questão da presidência da Câmara, quem você vai votar, até para saber, né, eu vou votar em quem, né, onde a maioria está indo, o que é, cada um, o que propõe, né, falei com os dois candidatos, né, que estavam ali numa disputa, e chegou no dia eu tomei a minha decisão, na nossa conversa eu não dei a minha palavra para ninguém, o que eu votaria ou não, e no dia eu decidi, como eles já tinham a maioria, já estava tudo certo, eu decidi votar em mim mesmo, vamos ver como vai ser a sessão, como vai ser as próximas aí, e o meu voto está aí, né, o meu voto está aí para ser, como que eu posso te dizer, o meu voto ele tem que ser um voto consciente, então eu tenho liberdade política, né, nas próximas votações, todo mundo ali depende de todo mundo. Hoje mesmo já recebi 2 vereadores no meu gabinete, estou tendo um bom trâmite ali, tenho conversado com todos, embora eu já digo de antemão para vocês ali, acredito que vai ser 4 anos muito bom, desde que tenha um equilíbrio bacana, né? Eu não acho que nas aprovações de projetos, em tudo falem amém,
mas eu acredito que ali terá uma oposição, e a oposição ela é saudável, Claro. não para tudo, não para que chegue a um ponto da cidade parar, mas que tenha, assim, um respeito, e acho que é isso. O meu voto sobre o presidente da Câmara, eles me respeitaram muito bem, eles tinham os votos necessários deles, a nossa reunião foi uma reunião saudável, eu particularmente fiquei chateado, porque ali tinha pessoas que já estavam certas, era só falar, não quero participar da reunião, não tinha porquê, então a gente já sabia, ó, tá fechado com esse, com aquele, não tem porquê a gente ficar conversando sobre o assunto, já foi, tchau, obrigado. Mas é coisas da política e a gente vai tendo, é uma forma também da gente já ver o perfil de cada um, isso aí é tranquilo, enfim. E é importante, no caso do dia da votação, que mostrou que não tinha só 2 nomes, porque muito da população acreditava que só podia votar ou no Marquinhos Ferreira ou no Marcos Cripa. E você votando em você mesmo, o próprio Gleison votando, deixou bem claro que as únicas opções não eram os nomes que estavam em evidências e podia, sim, haver voto no próprio nome ou em alguém ali no momento que não estava inscrito, não é uma inscrição como uma eleição. Isso foi bem importante, acredito que mostrou bem o teu posicionamento. Júlio, votando em você, né? Você não é questão de oposição, mas você deixou claro que nenhum dos dois ali para presidente te atenderia. Você tem as suas convicções mais numa terceira via, em outro nome, se colocando à disposição. Você acha que você votando em você, você fica, não diria excluído, mas você sofre alguma retaliação? Você acha que vai sofrer alguma consequência por não estar fechado com um grupo? Porque não tinha, né, necessidade de votar como foi votado. Todo mundo votou igual, tanto para presidente, primeiro secretário, vice, segundo secretário. Então, a gente viu que foi bem articulado e foi uma coisa combinada. Não estamos aqui falando se está certo ou errado, mas foi combinado. Você e o Gleison, que são os mais extremos ali, que não votou fechado com nenhum deles, você acha que vai sofrer algum tipo de retaliação ou de consequências de não aprovar suas coisas? Você acha que você vai ser deixado de lado ou excluído? Olha, o que acontece é o seguinte, tem muita gente que não sabe nem o que aconteceu na votação da Câmara. Quem votou em alguém, e a maioria da população não se preocupa com isso. Quem se preocupa e quem está atento a tudo isso são aquelas pessoas que estão nos bastidores políticos. Então, são as pessoas que se interessam por política, são as pessoas que estão vinculadas ou próximas a essa questão política. Os demais não estão preocupados, eles querem resultado. Infelizmente, o que eu vejo hoje, as pessoas estão preocupadas no seguinte, em procurar o vereador para tapar um buraco, para trocar uma lâmpada, para roçar um terreno, não que isso não seja saudável. Um exemplo, hoje mesmo eu recebi no meu gabinete uma pessoa que já fez vários requerimentos, não foi atendida, e eu disse, não, eu vou te ajudar e vamos correr lá e vamos resolver. Então ela recorreu, ela tentou no executivo, não conseguiu, ela falou, vou procurar um vereador. Chegou no meu gabinete, a gente vai falar com o secretário de obras e vai tentar de uma forma resolver. Sobre a perseguição, sobre de repente me boicotar, eu acredito que não. O calor da emoção, os dias antes da posse, inclusive a posse foi um pouco quente, né? Sim, uma situação ali bem acalorada, né? Mas depois passa. Hoje na Câmara está um ambiente bem gostoso. No dia que nós assumimos, até o presidente da Câmara chegou ali, a gente estava numa reunião, ele cumprimentou a todos. Para mim o ambiente está bem tranquilo. Já estou trabalhando, já estou cobrando, já estou fazendo o meu papel, que é fiscalizar desde o dia que eu entrei lá. Então, exemplo, não estou esperando esse momento de recesso até chegar o momento das sessões. Já estou fazendo requerimentos, são bastante requerimentos de reparos, de poda de árvore, de limpeza de terreno, de buraco, de lombada, e automaticamente também fiscalizando alguns órgãos, né, como a UPA e alguns outros órgãos aí. Então, assim, eu acredito que não tem motivo, mas se de repente eu me sentir ameaçado, eu acredito que para mim não vai ter problema nenhum. Se daqui 4 anos o povo entender assim, olha, o pastor Júlio não fez nada, ele não aprovou nenhuma lei, para mim não tem problema também. Eu tenho a certeza do que eu fiz foi o correto, é isso que eu quero terminar o mandato pensando assim. Se o povo entender que o pastor Júlio fez um trabalho correto, trazendo sempre a verdade, porque um exemplo, eu estive na UPA e ali eu identifiquei que os médicos estavam ali, porque era muito fácil eu bater na UPA, bater no prefeito, em momento algum eu citei o prefeito, eu citei o problema, e nós precisamos resolver isso, e eu estou disposto a resolver isso.
Se tiver alguma questão de perseguição, acredito que não. Talvez um medo de eu ser uma oposição dura, como existia nos dois últimos anos aí. De repente esse medo, talvez por causa do meu posicionamento, mas eu sou um cara muito tranquilo, o que é certo, o que é errado, eu acho que em cima da verdade ninguém pode me parar. Se não me atenderem, eu vou para cima. Se eu perceber que algum vereador está sendo atendido e eu não, pode ter certeza que eu vou para cima, vou denunciar e vou fazer a minha parte de uma forma respeitosa, trazer isso para a população, sempre documentando tudo, mas eu acredito que isso não vai acontecer. Até porque uma oposição dura vai depender do bom ou do mau serviço do executivo, né? Porque se você vê barbaridades, é claro que você vai ter que ser duro, porque você quer que resolva. Agora, se tiver tudo bem, né? Muita coisa acontece porque hoje você reclamar ou cobrar, você se torna uma oposição. Isso que eu ia falar. Que é um dos comentários que a gente sempre faz. Porque normalmente a polarização é direita e esquerda. Então, Catanduva, a gente não consegue dividir isso. Por quê? Você fez uma campanha da direita. O padre está no PL, um partido de direita. Só que o fato de você cobrá-lo já significa que você está traindo uma pacote, posição, né? um pacote. Então é bem complicado você se posicionar, porque eles te rotulam, né? A gente pega um rótulo. É que nem a questão da votação para presidente da Câmara. Não é porque eu não votei que eu não gosto de fulano, que eu não gosto de ciclano. Sim. Então a minha votação ela é minha, o meu voto ele é meu, o peso sobre esse voto é meu, a cobrança é minha. Então eu sou responsável por esse voto. Então assim, a partir do momento que eu me filiei no partido, o que é o presidente Ricardo Rebelato do partido aqui, eu disse para ele, Ricardo, eu tenho liberdade. Ele falou assim, você tem liberdade. Inclusive, eu fui lá, eu falei assim para ele, olha, questão da presidência da Câmara e tal, ele falou assim, Júlio, você tem total liberdade, você tem o meu apoio. Então, assim, hoje eu não tenho aquela questão, eu vou consultar o meu partido. Não, eu paro, penso, porque a responsabilidade vai vir sobre mim, a cobrança vai vir sobre mim. Então, um exemplo, de repente aqui, nós estamos aqui nesse debate, né? Então vamos entender aqui que nós temos duas pessoas defendendo teses diferentes, que é a Renata e que é o Rafa. Então, de repente, quando a Renata discorda do Rafa, não quero mais fazer uma matéria com ela, porque é o seguinte, ou de repente vem algum vereador, mas está fazendo uma pergunta e está me colocando na parede. A gente está aqui para responder e eu acho que é isso mesmo. E vocês são a voz do povo, porque o povo quer saber o quê? Coloca o vereador na parede, pergunta para ele por que ele fez isso, por que ele não cobrou aquilo. E o que as pessoas não entendem, Júlio, na verdade eu falo isso desde a outra legislatura, que a gente vive uma geração de alecrins dourados, parece que você não pode falar nada. E às vezes a pessoa tem que entender, porque eu sou artista e eu lido com o ego o tempo todo, então eu sei como que é, inclusive com o meu próprio ego, né? Mas às vezes a crítica, ela vem, ou a pergunta no caso, ela vem para fazer você refletir. Olha só, às vezes aquele mundo da política, ele te deixa ali tão porque é um ambiente hostil, não que a Câmara seja, eu acho até que a Câmara, pelo menos no período que eu fiquei lá, é um ambiente até entre os vereadores ali muito tranquilo, mas é um ambiente hostil quando tem uma sessão que um discorda, o outro discorda, aí tem o pessoal que é da turma A contra a turma B, então ali vira hostil, mas saiu dali tudo fica bem. Contudo, as pessoas precisam manter uma certa aparência, por medo de perder a credibilidade. E acha, às vezes, que quando a gente faz uma pergunta, um apontamento, é algo ruim, e não é. Pessoal. Sim, às vezes, olha, deixa eu ver, isso aqui será que é assim mesmo? Deixa eu olhar por outro lado, né? E, enfim, eu espero que essa legislatura sejam menos alecrins dourados e vem aqui, bate papo. Cara, acho que aqui o CR News é um dos ambientes mais democráticos que recebe gente de esquerda, gente de direita, gente do centro. É um ambiente que está sempre aberto. A Natália, quando ela faz uma crítica no jornal, ela dá o direito da pessoa vir aqui responder. Poucos órgãos de imprensa são assim. Então, eu acho que é para usar esse espaço, já que o CR News está aberto, pô, vem aqui usar, fala com as pessoas, né? Enfim, é quase um desabafo mesmo, porque a coisa é feia, né? Ô, Júlio, eu queria saber, assim, desse pouco tempo que você está lá na Câmara, o que você até agora enxergou que é uma das demandas que a população mais procura? Olha, praticamente 2 semanas, né? Então, assim, as mensagens de WhatsApp é para reclamar hoje de buraco, é para reclamar hoje dos terrenos que estão assim abandonados, das praças,
E aí eu comecei a andar, primeira semana. Então eu comecei a ver alguma coisa. Aí eu já comecei a ver que o caminhão do tapa-buraco já está começando. Algumas praças que eu comecei a ver já estão sendo cuidadas. Mas assim, ó, é uma série de coisas. Já apareceu 2, 3 ali pedindo ajuda em dinheiro, essas coisas. Eu já falei, olha, não é papel do vereador isso, né? Se tem alguém precisando de cesta básica, já orientei os meus assessores, ó, vai na assistência social, vê se essa pessoa está cadastrada no CAD único, vê o que ela precisa frente de trabalho, se é trabalho que ela precisa, e dar esse suporte para ela. Porque às vezes as pessoas têm dificuldade por conta da burocracia. Um exemplo, eu soltei alguns vídeos e estou soltando alguns ainda sobre isenção do imposto, do IPTU, né? Para idosos e tal, desde que tenha somente um imóvel e que a renda não ultrapasse 2 salários mínimos e etc. Então assim, porque tem muita burocracia. Então tem pessoas, às vezes um exemplo, o IPTU só está chegando agora a primeira parcela, foi um vídeo que eu soltei, e a primeira parcela se for fazer parcelado e a cota única com desconto. Então, vai no meu gabinete, em vez de ter toda aquela burocracia, tem pessoas, é muito fácil para nós entrar lá no site e imprimir. Mas tem pessoas de idade, tem muita gente de idade, pode ir no meu gabinete. Então, tem essas demandas aí, por enquanto é mais ouvir a população, sabe? Tenho recebido muitos amigos, tenho recebido pessoas com ideias de projetos. Então, assim, é a casa do povo, o povo tem que se sentir à vontade e o meu gabinete está aberto. Então, nessa primeira semana, Rafa, é mais essas demandas, porque o pessoal precisa de iluminação, é um buraco, é uma lombada, é um terreno, essas coisas mais assim, né? E a população acha que só tem vereador, né? Tudo tem que cobrar do vereador, não consegue separar muito. Você falou dos seus assessores, né, que já orientou. Conta pra gente um pouquinho quem são os seus assessores. A população às vezes acha que é só o vereador, não entende a importância que é ter um assessor bom junto no gabinete, qualificado. Né? Que o vereador sozinho não consegue trabalhar, precisa de estar bem assessorado, né, bem orientado, com as informações chegando claramente. Conta um pouquinho pra gente quem são. Bom, eu tenho a minha assessora, né, que é a Damares Minchão, que ela é uma pessoa assim super comunicativa, ela que cuida da minha mídia, ela que faz os atendimentos, ela que ajuda ali nos requerimentos, na distribuição, ela particularmente que faz ali o atendimento ali, pega as denúncias, apura as informações, cuida da minha rede social, ela é uma pessoa muito dinâmica, é uma pastora também, uma pessoa muito honesta, uma amiga, então ela está ali comigo. Tem também um advogado, que é Humberto Prates, que também é um amigo, né, cliente meu, uma pessoa super inteligente, super competente, que estão ali. Então assim, são 2 pessoas que são muito dinâmicas, são muito inteligentes, que assim, a minha confiança está depositada neles e eu disse para eles, ó, que nós possamos juntos fazer 4 anos e se assim Deus permitir mais 4 e seja para onde Deus queira nos levar, que a gente possa estar junto e sempre fazendo um bom trabalho, pensando não em si, não nos próprios benefícios, mas para o povo. Volto a dizer, a gente fala às vezes de direita, de esquerda, mas vamos falar de política. O que é um político? O político é um representante do povo, então ele tem que pensar no povo. A maioria das pessoas começam o seu mandato, não estou dizendo aqui em Catanduva, eu não vejo aqui em Catanduva, eu vejo em outros municípios, em outras regiões, mas aqui em Catanduva eu não vejo. Que é a politicagem. O que é a politicagem? É essa coisa, eu vou lá e tal. Na minha campanha, eu ia pedir voto para pessoas, amigos. Rapaz, o rapaz fechou a rua para mim ali, eu devo voto para ele, da minha família. Fechou a rua. O outro trocou uma lâmpada. Então, assim, não é esse. Agora, quando você vai ver o que esse representante do povo fez? Quais foram as leis, o que ele brigou, o que ele defendeu, quantas vezes ele esteve na Câmara, ele era ativo, não era, ele estava em situações polêmicas onde ele precisou se posicionar, qual era o posicionamento dele. Então assim, né, eu vejo que aqui agora está tranquilo, tem um pessoal que, eu vejo esperança nesse mandato, tenho conversado com bastante vereadores ali, né, eu tive ontem com o doutor Simval, tive no gabinete dele ali. Hoje a Ivânia, ela esteve no meu gabinete, conversamos bastante, tenho um bom relacionamento com o Ivan é uma pessoa maravilhosa, o Gleison também, que é um amigo, né? O Belê, que é um amigo de infância, não tenho problema nenhum com o Marquinhos Ferreira, tá? Pelo fato dele ser do PT, não tenho problema assim com a Thaís, né? Embora a gente teve algumas ferpas aí, mas é isso que eu te falo,
são opiniões, democrático. ela tem uma ideia, eu tenho outra, mas a gente já se encontrou pelos corredores, sempre com muito respeito, ela é uma pessoa muito educada, suas assessoras, Manuel Godioro, o David, o próprio Marcos Cripa, eu nunca tive muito contato com ele, mas a gente se encontra ali, é uma pessoa respeitosa. O meu primeiro diálogo com ele, eu vi ele uma pessoa posicionada também. O que eu posso te falar? Eu só espero, assim, algo bom. Algo bom. Para que você esteja certo e que realmente isso fique harmônico, porque torcer para algo ser harmônico não significa que a gente quer que todo mundo vote igual, né? A gente quer que cada um se posicione de acordo com seus eleitores, de acordo com o que prometeu na campanha, e é o que a gente sempre vem cobrando, que é o posicionamento. Faltou na legislação passada e acredito que vai faltar nessa também. Eu já estou um pouquinho mais descrente que o pastor Júlio. Eu também. Mas torço para que eu esteja errada e o Júlio esteja certo. É porque no sentido que o que a Renata está falando, eu imagino, você pode me corrigir se eu estiver errado, que é uma crítica minha e dela também, que é assim, a pessoa pode votar junto com o executivo, tá tudo certo, ou pode ser de oposição, mas que se posicione e defenda os seus projetos. É isso, mais ou menos? Exato. Que assim, a gente viu muita gente votando ali com o padre, mas ninguém subindo na tribuna e falando, olha, esse projeto aqui, eu estou votando sim, porque ele vai fazer isso, isso, isso e isso. E era só assim, sim, amém, e aí acho que a própria população fica desinformada sobre projetos que são importantes ou não, né, ou são prejudiciais. Então, acho que o que a Renata está dizendo vai nesse sentido, não é nada pessoal, mas é... Nem para brigarem, não é para se engalfinharem dentro da defender Câmara, um posicionamento como você faz. Eu acho que agora é tudo muito novo, todo mundo é muito amigo, mas na hora que acontecer as primeiras discordâncias, acredito que isso acabe. Tomara que eu esteja errada. Júlio, o que você consegue? A gente sabe que, falando dos seus valores que você defende, família, que foi um dos pontos chaves na sua campanha, muitas leis direcionadas à família, ao armamento, tudo isso vem muito do governo federal, né? Você não consegue atingir no município. Esses valores que você traz, o que você consegue aplicar aqui para a população de Catanduva que votou em você, que espera uma mudança, vendo esse posicionamento e não só um posicionamento de algo diferente? Porque as leis municipais, às vezes, ela abrange muito pouco, às vezes as pessoas nem conhecem. Fiz essa pergunta para o Marquinhos, que existe muita lei dele, que ele começou a falar aqui na entrevista, e que a população até nem sabe que existe, ou não conhece, ou não sabe como faz para ter direito. O que você acha que consegue fazer para melhorar nesse sentido? Olha, antes de responder essa pergunta, eu vou dar uma dica até para vocês, o seguinte, a internet hoje é uma ferramenta fantástica. Sim. E ela não falha. Você pode passar 20 anos, você pode passar 30 anos, de repente você, como que tem aquele ditado popular que diz que o peixe morre pela boca. E o print é eterno. E o print é eterno. Então assim, eu posso cair nesse erro, e é lógico que a minha cabeça hoje não vai ser a mesma daqui 15 anos, e a minha cabeça hoje não é a de 15 anos atrás. Na questão de cobrar, não só vocês, mas eu acho que toda a população, eu acho que todo candidato, ele teve uma bandeira, assim como você está falando a minha. Todos tiveram uma bandeira, independente do seu passado, quem foi, o que fez, no outro mandato, no outro, se cumpriu, se não cumpriu o que prometeu, mas toda campanha tem uma promessa. Então, eu acho que a população deve cobrar em cima das promessas. Se você olhar nas redes sociais, você deve analisar quais foram as propostas desses candidatos que hoje se reelegeram ou dos que não se reelegeram. Eu vi uma pessoa falando na internet, e é uma verdade mesmo, falou assim, cadê os candidatos que estavam falando, olha, a pracinha aqui está suja, olha, aqui não sei o que lá. Isso é uma verdade, a gente tem que concordar, né? Então, assim, o Rafa, embora, né, a gente discorde de algumas coisas por conta de ideias, de valores e etc., mas eu sei que é um cara que está sempre envolvido com a política, está sempre questionando a questão da arte, da cultura. A Renata eu conheci há não muito tempo como Rafa, mas eu percebo que está aí, decidiu, está encarando, está em parceria, discutindo, comentarista política, não vai desistir da política, eu tenho certeza disso, então é isso. Agora sim, vai aparecer muita gente que vai, vamos... Enfim, a internet é uma ferramenta que
É fantástico. Então, acho que quando você olha ali, um exemplo, eu analisei vídeo de todos. Também fiz esse trabalho. Inclusive, guardei de todos. Porque eu quero ver se realmente vão cobrar e vão ser posicionados em cima daquilo que pregaram, porque o povo precisa disso. Então, aquilo que eu defendi sobre meus valores, vocês não vão ver, vocês podem pesquisar na minha rede social, eu não excluí nenhum vídeo, vocês não vão me ver falando sobre a má administração do prefeito, vocês não vão me ver falando mal da cidade, tá? O meu posicionamento foi exatamente isso, defender os valores da família, o valor cristão, né? E posicionamento no que é verdade. Então, exemplo, eu fui na UPA, o que eu vi foi verdade, estava demorando sim, porém os médicos estão lá, sabe qual é a verdade? A verdade é essa, a gente não pode transferir a responsabilidade para quem está lá trabalhando e muitas vezes o enfermeiro, o médico está assim, ó, de saco cheio de receber esculacho, às vezes não está ganhando bem e cansado, trabalhando lá 12 horas e trazer o seguinte, uma cidade com o porte da nossa não comporta uma UPA só, então é uma realidade, então assim a demora por conta disso, a gente tem que cobrar. Só que por outro lado também está ali, está acontecendo, está fazendo. Então, o que eu falo? Fazer o certo. Então, assim, o que está de errado, vamos cobrar, independente se o prefeito vai ficar bravo ou não, se o secretário vai ficar bravo ou não. Vamos fiscalizar, vamos mostrar para o povo o que está sendo feito. Então, esses são os meus valores. Mas quando você vai olhar num contexto geral, tem muita gente que prometeu muita coisa. E assim como tem os políticos que dizem, olha, eu vou fazer. Tem muita gente que diz que vai fiscalizar e fiscalizar coisa séria. Então a gente quer ver realmente se isso vai acontecer. O meu papel eu já estou fazendo, fiscalizando, mostrando. A gente vai criar leis, sim, para a família. A gente vai dar um suporte, sim, para as igrejas. Mas eu acho que um vereador ele não pode ser só o vereador da igreja, só o vereador da família. Hoje mesmo eu recebi no meu gabinete 2 pessoas que na hora do almoço só tinha eu ali. Aí subiram para falar, inclusive eu estava atendendo uma, a outra chegou, eu pedi para o pessoal da porteira, pede para esperar, desci. Então assim, foram trazer problemas que não são meus eleitores, mas eu estou ali para responder por todos. Então eu ouço ideia de todo mundo para se criar leis, para beneficiar todos. Vou dar um exemplo, eu tive um problema com o grupo LGBT. Eu não quero dizer que o grupo LGBT não tem direitos, pelo contrário, eles têm direitos, eles têm que ser respeitados, eles têm que ser amados pela sociedade. O que eu não quero é que o direito deles ultrapasse o meu. É simples. Então, assim, quero que um travesti, que uma lésbica, que qualquer tipo dessas siglas aí, que às vezes eu até me perco, e não é por maldade que eu estou falando, é por ironia, que eu já nem sei mais quem é quem nessa situação. Merece o respeito, você seja o que você quiser. Só que os meus valores também têm que ser respeitados. Então é só isso. Se alguém não gostou do que eu falei, sei lá, me processa. Inclusive tem muita coisa rolando aí que ainda vem novidade sobre isso. Mas é por causa de posicionamento. Se eu não me posicionar, vão me engolir. Vão engolir os meus valores, vão me desrespeitar e daqui a pouco a minha filha não pode sair de casa. Então a gente vai brigar por causa disso. O problema é imposição, né? Você tem que me engolir, mas eu não posso aceitar o seu posicionamento. Se eu não votar naquilo ou se eu não concordar com aquilo que você deseja, eu sou oposição. Pelo contrário, é a minha opinião e você disse uma coisa importante. A tribuna tem que ser usada, a voz tem que ser usada. Não. Por que não? Por causa disso, talvez isso, talvez aquilo. Se faça um estudo, aí isso vai impactar diretamente tal setor. Perfeito. Olha, não. Olha, isso aqui dá para passar. Pode ser projeto de quem for. Que se discuta antes, que não seja um projeto de urgência, que não dê para se analisar. Então tem que ser uma coisa muito... O que aconteceu muito na outra legislatura foram enviar esses projetos de urgência e a gente vê um outro vereador falando assim, olha, não deu nem tempo de ler isso aqui, né? A gente não consegue Mas você percebe que a maioria... Ok. Porque foi combinado antes, né? Então, olha, para mim é novo. É legal. Para mim é novo porque eu não sei, né, como que acontece, mas... Sim. A gente vai tomar muito cuidado com isso. Você falou que a gente não vai ver você falando, por exemplo, da má administração do prefeito. Mas vamos pegar Não, desculpa. Exemplo. Vocês não me viram na campanha usando isso como ferramenta. Entendi. Mas então, não agora. Não, beleza. Agora entendi. De verdade, não foi mesmo. Porque é muito fácil você fazer uma campanha de oposição, né? Até criticar é fácil, já era oposição tranquilo. Pelo simples fato de estar no partido que era Ricardo Revelato, que era É que a palavra opositor. oposição as pessoas entendem como, olha, eu sou contra, Não, gente, eu só tenho tenho outras ideias além dessas. Eu aprendi uma coisa, eu não preciso denegrir ninguém para me sobressair. Eu só preciso focar em mim mesmo e fazer o que é certo. Quando você faz o que é certo,
você acaba se sobressaindo para quem não quer fazer o certo. Então, Sim. Porque, então, eu ia fazer essa pergunta nesse sentido, embora você já respondeu, mas acho que dá para... Por exemplo, a gente vê o UPA realmente não dá conta, não tem como, né? O padre anunciou uma nova, ele chama de UPA, mas não vai ser, eu acho que um postinho 24 horas, né? Lá no Gabriel Hernandes, e a gente viu aí um contrato de mais de 14 ou 15 milhões que teve um aditamento para o Mahatma Gandhi, né? Então cabe também essas fiscalizações de, olha, beleza, eu entendo que esse espaço aqui não tá todo mundo trabalhando, mas inclusive aquelas pessoas que estão lá trabalhando, e aí você esteve lá, você viu como os moradores são, porque eles estão ali 6 horas com uma criança doente. Gente, não é fácil, não é um ambiente legal. Inclusive para quem está trabalhando lá, que o cara chega lá nervoso, vai descontar no coitado do funcionário que está trabalhando certo, como você averigou, né? Então, também acho que cabe fiscalizar, assim, esses contratos. Por exemplo, com o Mahatma Gandhi, que a gente sabe que é quase intocável. Não tem essa aura de, né, Renata, de que, olha, tem algumas empresas que são intocáveis aqui, tipo Mahatma Gandhi, sei lá, né? Nunca perdem, né? Quando vai renovar, sempre tá ali. Única. Você acha que cabe também a fiscalização de, deixa eu ver aqui esse orçamento, se bate com o tanto de profissional que eles estão oferecendo e tudo mais, né? Você acha que vale também? Com certeza vale. Eu recebi uma informação hoje aqui, eu preciso saber, não estou afirmando, sim, tá? Mas eu recebi uma informação aqui, o seguinte, ó, isso foi hoje, tá? Que na conta do Fundo Municipal de Saúde de Catanduva tem R$ 3.169.813,83, né? Então, a orientação aqui, ó, veja como o executivo vai gastar esse valor e tenha um ótimo dia abençoado. Então, assim, a gente precisa levantar, né? Ainda está muito cedo para mim. Muito cedo, chegou agora, né, Ju? Então, a gente precisa levantar e verdadeiramente ver como vai ser gasto isso. Porque a gente não pode deixar um exemplo. Eu, particularmente, eu estava lá no UPA e tinha um cara tumultuando. Ô, vereador, você que resolveu isso aqui? Ele veio bravo para cima de mim. Eu falei, irmão, deixa eu te falar um negócio para você. Eu tenho plano de saúde, certo? E eu estava na minha casa. Mas eu vim aqui porque eu sou um fiscal do povo, eu vim aqui para te ajudar. Você acha que eu estou aqui de brincadeira? Não. Aí ele acalmou, como se eu fosse... Então as pessoas enxergam isso, você tem que fazer, sabe? Então a cobrança é muito grande. E aí você vê lá pessoas que estão realmente chorando, sangrando. E aí no final de tudo eu saí de lá, era mais de 2 horas da manhã, eu fiz um vídeo, falo, o povo não pode mais passar por isso. Tem a demora, é lógico, é claro, mas eu acho que dá. Eu acho que dá para fazer. E tem muita coisa ainda que para mim é muito cedo para falar agora. Mas tem muita coisa que eu não concordo, que eu vou discutir, que eu vou debater, que eu vou trazer ao público. Então, assim, eu acho que tem dinheiro para a saúde, Catanduva é próspera demais, tem dinheiro para se dar qualidade. Falando sobre festa, né? A gente tem que curtir festa, faz muito tempo que não tem carnaval, tem parlamentares aí defendendo que tem que ter o carnaval. Eu também acho que é uma cultura, o povo tem, cada um tem, não é só, vamos fazer só para o povo gospel, não, tem que ter festa para todo mundo. Mas é aquilo, né, enquanto tiver a casa em ordem, né? Depois que a casa estiver em ordem... Se a casa estiver em ordem, agora como você vê uma UPA desse jeito, aí você vê alguns outros problemas que a gente encontra aí, e agora a gente pode passar uma crise. Não tem nem rua para fazer carnaval, né? Tá tudo cheio de buraco, tá complicada a coisa. Então, assim, e quando a gente fala isso, é aquilo que a gente volta. Essa reportagem, ela vai pro ar, quer dizer então que agora é oposição. Não é isso, é uma realidade. Não, mas ficou claro mentindo, que alguém vem aqui e fala assim, não, você está falando besteira porque a UPA é o melhor atendimento do Estado. Não é. A melhor administração. Se eu não me engano, o ano passado, acho que o município teve um déficit de 1 milhão e pouco, alguma coisa. Né? Eu não lembro o valor exato, eu não lembro o valor, mas teve. Então, assim, não é o melhor lugar do mundo para se morar. Sim. Não é aquela fantasia de que tá tudo bem. Não tá. Então, precisa ter um diálogo. Eu quero muito ter um diálogo com o executivo. Inclusive, mandei uma mensagem para o padre. Falei assim, padre, eu gostaria de falar com o senhor, né, para a gente sentar, conversar, porque eu acredito que a maioria dos vereadores conversaram. E ele me respondeu assim, oi, pastor, tudo bem? Espera depois das sessões. Então, assim, ele já conversou com todo mundo. Então, de repente, ele está achando que eu vou chegar e que vou bater. Não, eu vou falar a verdade. Quero ter espaço para dialogar. Mas se eu não tiver espaço, não vou agredir ninguém. Vou continuar fazendo meu trabalho, denunciar o que tem que denunciar.
falar o que tem que falar, sempre com muito respeito. Voltando, né? Você cobrar, você se torna oposição sem se declarar oposição, né? Você já é visto como oposição só pelo fato de já ter um posicionamento muito antes de ser eleito. Júlio, você falou nessa linha do posicionamento. A gente tem visto aí nos últimos dias uma denúncia que o Ministério Público está investigando sobre o assédio de meninas dentro da prefeitura por secretário. Ainda é uma suposta acusação, a gente não tem nada de concreto, mas são situações que já ocorreram nas mídias, tem bastante coisa rolando nesse sentido, e a gente viu pouquíssimas pessoas se manifestando no sentido de vereadores. Quando eu falo pessoas, é de vocês, vereadores. E também do prefeito, né, que não se posicionou, o que a gente colheu dele foi, não chegou nada até a mim, eu não vou me posicionar. E isso vem muito na sua bandeira, de defender a família, defender a mulher, ter essa proteção. Mais uma vez, o que falta para a gente ter essa proteção e esse olho para essas meninas, esse cuidado de investigar e de saber exatamente o que aconteceu, independente de quem seja? Por que da pergunta? Porque algumas pessoas que a gente entrou em contato teve a resposta basicamente: depois que eu souber quem são as meninas, eu me manifesto. Qual a diferença aí nesse caso? A menina X eu vou defender, a outra não tem problema, pode ser assediada? Isso está acontecendo aqui na nossa cidade. A gente já teve um histórico aí de pedofilia, que só um lado também foi condenado, o outro foi abafado, e a gente não pode deixar Catanduva de novo com essa imagem, né? Olha, o meu posicionamento é o seguinte: eu entrei em contato com o Conselho Tutelar não tem nada para falar, o promotor iria se manifestar. Inclusive, o promotor deu uma entrevista e disse que até então o que ele tinha de provas, de provas não, que ele não tinha provas, eram denúncias apenas anônimas. Denúncias anônimas. Então, exemplo, eu me posicionei da seguinte maneira: nós estamos aqui e duas coisas, só pode ser duas coisas: ou perseguição política para denegrir, porque eu recebi fake news acerca dessas pessoas, na verdade desse suposto secretário, são fake news. Então, assim, para denegrir a imagem. Se realmente essa pessoa ela tiver envolvimento, você pode ter certeza que incansavelmente eu irei buscar uma punição para esse tipo de ação. Seja quem for, né? Seja quem for. Tiver que comprar a briga que tiver que comprar. Se tiver que pedir ajuda para o secretário de segurança, para o governador do estado, para quem for, porque isso é inadmissível, principalmente com crianças, adolescentes, isso aí não tem como a gente discutir. Então, volto a dizer, existem situações que é inegociável. Então, quando se fala de família, para mim, de religião, da minha religião não, esquece, da minha crença, da minha convicção de fé. Quando se trata disso, o que é ao contrário disso, para mim, não tem como dialogar. Então, assim, é muito complicado. Só que agora o que a gente tem na mão? O que a gente precisa fazer é aquilo que o promotor disse: olha, se essas famílias têm, de repente, alguma psicóloga que atendeu, seja na rede, denuncia, fala, precisa. Porque assim, eu falo com toda certeza, se amanhã acontecer alguma coisa com alguém que sabe de algum assunto desse e não denunciou e não falou, que a responsabilidade seja cobrada por essa pessoa. Tem um texto na Bíblia que fala assim, Rafael, o seguinte: se você sabe aquilo que você deve fazer e não faz, você peca. Então a omissão é o maior de todos os pecados. Então, se você sabe que está acontecendo algum problema e você não fala, aquela vida pode estar em tuas mãos. Então, assim, que as pessoas denunciem, se verdadeiramente é, porque eu não quero ser injusto. Claro. Então, eu quero ser verdadeiro. Se é fake news, eu tenho coragem de defender a pessoa que está sendo. E você é o primeiro. Lógico. Tá? Lógico. Além de investigar quem fez a fake news para também ser punida, para ferrar né? com tudo, isso. Porque isso aí amanhã vai ser eu, amanhã vai ser fulano. Então, se tem uma coisa, eu falo, pessoal, não repassem, analisem a fonte, e o pessoal vai repassando. E quando joga aquela imagem lá, e coloca a imagem da pessoa, fala, pronto, esse cara, enfim. Não tem nada, né? Então tem que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado. Até todos os lados. Até para não, se houver algo, não atrapalhar a investigação e até para não destruir a família de um suspeito aí que, às vezes o cara, né? Enfim, sei lá.
Bom, Júlio, obrigada por ter atendido a gente. A gente fez um especial. Já acabou? Já acabou. A gente fez um especial de 1 semana, colocamos à disposição para quem quisesse dos vereadores vir conversar comigo, Renata Marques, com o Rafa Beck. E tivemos apenas 5 que se interessaram em vir falar com a gente. O pastor Júlio foi um deles e a gente fica muito feliz por estar aqui, esclarecendo, colocando-se à disposição da população. Deixa um recado para os seus eleitores, para quem não foi seus eleitores, para que também nos acompanhem aqui no CR News, que acho que a gente vai ter bastante entrevista e bastante trabalho junto por esses 4 anos. Bom, é isso aí. O meu gabinete está aberto para todos. Para quem gosta de mim, eu estarei lá por 4 anos. Para quem não gosta de mim, vai ter que me engolir por 4 anos, que é assim que é a política, né? Não tem jeito. Então, assim, olha, para quem votou certo ou para quem votou errado, tem 4 anos agora, mas é uma brincadeira. O nosso gabinete está aberto, a gente vai buscar fazer aquilo que Catanduva precisa, independente de partido, independente de pensamentos divergentes ou não, sempre dialogando com todo respeito. Eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa que quer a minha cidade, eu quero deixar um legado aqui. Se for para mim ficar só 4 anos na política, que sejam 4 anos bem feitos. E se nesses 4 anos as pessoas conseguirem enxergar o bom trabalho desse vereador, eu estarei na política até quando o povo quiser. A gente fala às vezes quando Deus quiser, né? E eu aprendi que a gente tem um ditado que fala que a voz do povo é a voz de Deus. É a voz de Deus, e nem sempre. Nem sempre. Na verdade... Deixa Deus querer. Porque na verdade quando Jesus estava para ser condenado, né? Foi o povo que gritou, né? Solta não Barrabás. Era definitivamente Deus a voz não queria aquilo, mas é o povo. Então, assim, a voz do povo são as suas escolhas, e cada um com as suas escolhas vão também amargar as suas consequências. Então, tá aí, estou à disposição, prometo ser um bom vereador, fazendo aquilo que me for possível, e estou aí. Quando vocês me chamarem, qualquer canal de televisão, de internet, blogueiro, quiser me chamar, pode me chamar, eu estou à disposição. Por enquanto, só vocês me dão voz por aqui, muito obrigado, né? E também, assim, fico muito feliz. Continuem nesse trabalho maravilhoso, vocês são pessoas maravilhosas. Muito obrigado. E conta comigo, é isso, acho que... E o espaço aqui vai estar sempre aberto para você, para todo mundo, e queremos agradecer a sua audiência. Se você chegou aqui por conta do Pastor Júlio, já aproveita, segue aqui o nosso canal do CR News, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, curte, deixa um comentário, pode ser positivo, pode ser negativo, aqui é totalmente democrático, mas ajude-nos a manter esse canal, que é um canal independente. Nós fazemos aqui um jornalismo sério, sem nenhum tipo de amarras, totalmente democrático, volto a dizer. Então, compartilhe aí com os seus amigos, se você gostou. Se você não gostou, pode compartilhar com os inimigos também, não tem problema nenhum, mas engaja a gente aí, porque nós somos um grupo de comunicação ralando mesmo, para manter você, cidadão catanduvense, bem informado. Muito obrigado, Pastor Júlio, muito obrigado, Renata, tenham todos uma boa noite e até a próxima. E só um detalhe, me segue nas redes sociais também, @Pastor Júlio Zanini. Né? E um detalhe, o que você falou, os amigos nos ajudam, mas os inimigos nos promovem. Então fiquem à vontade aí para compartilhar com quem quiser. É isso aí. Fiquem todos com Deus e uma boa noite. Amém, obrigado. Boa noite, tchau. O PAI é um plano de assistência familiar criado para amenizar as dificuldades num dos momentos mais difíceis enfrentados pelo ser humano, ou seja, a perda de um ente querido. Entretanto, o PAI oferece muitos outros benefícios para seus associados, entre eles a FarmaPai. A FarmaPai está em local de fácil acesso, no centro de Catanduva, com estacionamento próprio. A farmácia faz aplicação de injetáveis e aferição de pressão arterial. Parcela o pagamento da compra no cartão de crédito e faz entrega gratuita. Os medicamentos, principalmente os genéricos e similares, estão sempre com preços super especiais para quem é associado do PAI. A FarmaPai conta ainda com perfumaria e linhas infantil e geriátrica. Na Clínica PAI, associados e não associados do plano têm atendimento médico e odontológico de alta qualidade, com um quadro clínico próprio, formado por especialistas de diversas áreas.
A clínica oferece tratamento odontológico em consultórios próprios em diversas especialidades e mantém sala com serviços de raio-x. O PAI oferece um convênio com um grande número de médicos em condições especiais. O atendimento é feito na Clínica PAI e nos consultórios próprios dos médicos em Catanduva e região. A clínica tem ainda sala para procedimentos cirúrgicos de pequeno porte e aparelho de eletrocardiograma. O associado pode contar com exames radiológicos e serviços complementares de diagnóstico executados em laboratórios conveniados. O PAI tem ainda a ambulância não emergencial, um serviço agendado com antecedência, disponível a todos os associados. Estão também ao alcance de todos equipamentos utilizados na recuperação de pacientes, como cadeiras de rodas, andadores, muletas e camas hospitalares. Por fim, em caso de falecimento, o PAI dá total apoio ao associado e à sua família, para que ninguém se preocupe com providências administrativas e financeiras relativas aos serviços funerários. O PAI oferece gratuitamente funeral completo e auxilia em todas as providências para o atestado de óbito. O plano mantém convênio com o cemitério Jardim Monsenhor Albino para a realização de velório e sepultamento. O cemitério acaba de inaugurar seu novo velório, um espaço acolhedor e confortável. Conheça o plano empresarial do PAI. A vida é melhor para quem tem PAI.